Dentro dessa perspectiva que você acabou de colocar, Issal, né, da arte como forma de expressão, que ela tem que ter um espaço sempre não aprisionado, tem que ter a dimensão de liberdade é muito importante. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que, para que as artes possam se desenvolver, elas precisam de processos de transmissão, né? Não tem nenhum conhecimento absolutamente inédito, ele é sempre uma recomposição muito singular, criativa, a partir de um conhecimento disponível em algum lugar, geralmente na vida. Ou seja, para que a gente possa fazer com que uma arte se desenvolva e que ela tenha longevidade, presença no mundo, os processos de transmissão e formação do artista é muito importante. Como é isso no Kung Fu, na experiência do mestre Léo, e para você, Issal, há uma expectativa e preocupação na transmissão do ilusionismo e do Kung Fu? Como vocês pensam o processo de formação de artistas dentro das linguagens em que vocês têm notório saber? Bom, no caso do Kung Fu, nós temos sistemas que vão permitir cada pessoa ou cada praticante, né, porque o praticante de Kung Fu tem que ser praticante, né, Issal? Não dá para ser o praticante de Kung Fu não praticante. E ele existe, esse sistema, por causa de que o Kung Fu, ele não pode ser ensinado. Aliás, nenhuma arte dá para ser ensinada. A arte dá para ser aprendida. Então, entendo que o bom mestre é aquele que proporciona condições de aprendizado de um discípulo. E para isso, porque, claro, eu tenho a minha experiência, né, nesses 50 anos de prática, né, agora são 51 anos, né? Então, eu tenho alguma experiência. Mesmo porque, dizia o meu mentor, o patriarca Muyat, que Kung Fu você conta por décadas. Então, eu estou na minha 5ª década, então ainda tenho muito que aprender ainda. Mas o que é interessante é que eu tenho uma experiência. Só que essa experiência não vai ajudar os meus discípulos diretamente. Mesmo porque, se copiarem, vão ser uma cópia mal feita. E uma das características da arte, ainda que você inspire, eu acho que você colocou muito bem, professor Walter, você inspire alguma geração anterior ou tem alguma referência, ela está no ineditismo. Ela tem que ser algo inédito, tem que ser algo que a pessoa faça diferente e que tenha essa relevância, né, para a comunidade onde ele está vivendo, de uma maneira ou de outra, num tempo ou no outro. Porque muitas vezes essa relevância vai ser reconhecida depois de muito tempo atrás, como eu já disse anteriormente. Então, o papel do sistema é muito importante. O sistema que eu pratico é o sistema Wing Chun. E esse sistema é um sistema que tem várias características. Dentre uma delas é que nós atribuímos a fundação desse sistema a uma mestra, a uma figura feminina. Por quê? Porque a essência desse processo é o acolhimento. Então, aquilo que nós chamamos de conduta feminina. Ou seja, a conduta feminina não é o contrário da conduta masculina. E não é um debate de gênero contemporâneo. De jeito nenhum. É importante que nós coloquemos que Sim. isso tem um contexto Exato. simbólico muito particular. Exato. Da cultura chinesa. Isso. E o sistema Wing Chun, então, ele existe para explorar o Kung Fu de cada um. Por isso que ele é muito mais do que um método. Porque ele não tem essa linearidade de alcançar objetivos, não tem a linearidade de determinar determinados exames ou provas. Por quê? Porque cada um vai desenvolver aquilo que a sua vocação lhe indicar. Agora, mestre, um leigo ouvindo poderia achar que isso era uma pedagogia espontaneísta, né? E não me parece que seja.
né? Em que vira um laissez-faire, né? Que vire aí um espontaneísmo muito grande, em que o mestre ou o tutor praticamente não interfere no processo. Acho que é uma particularidade, porque na nossa cultura, a ênfase em ensinar, marcar o outro, vem de uma cultura, de uma tradição didática muito forte, de um intervencionismo pedagógico, né? Mas me parece que não é o caso, quer dizer, é um deslocamento do tutor no processo de aprendizagem, mas ali deve se pautar alguma coisa, que eu acho que é o próprio sistema de Kung Fu, algum legado, algum conjunto de noções, conteúdos que os ancestrais deixaram, e um tutor e um mestre tem todo um zelo de como colocar isso para que as pessoas experimentem, né? É isso? Seria algo parecido? Porque acho que talvez alguém um pouco distante dessa realidade poderia achar que, falou, nossa, mas então tudo pode, é solto. Não me parece que seja bem assim. Ou eu me equivoquei? O que é interessante, e aqui eu já adianto que você não se equivocou, é a questão de que há uma intervenção, mas uma intervenção cuidadosa, uma intervenção que, como o Isao Imamura falou do desenvolvimento humano, ela é focada no outro. Muitas vezes eu acho que eu tenho que fazer essa intervenção porque eu penso de um jeito e você, claro, como discípulo, tem que receber do jeito que eu acho. Isso é uma cautela estratégica. Exato. E o ponto principal não é esse. É identificar o que você precisa. Só que para isso eu vou ter que diminuir meu ego. Para isso eu tenho que deixar de professar. Eu tenho que deixar de ser um professor. Para ser, você usou um termo muito interessante, professor Walter, um tutor. Porque o que é o tutor? Ele protege. Então ele protege o aluno, ele protege o sistema, para que o aluno possa acessar o sistema diretamente e não esse chamado mestre ser um atravessador entre o praticante e o sistema. Porque esse sistema, que como você disse, tem sido aperfeiçoado e tem sido deixado pelos ancestrais, ele está em constante evolução. E além disso, esse sistema, ele não é codificado em um determinado programa de mídia digital, eletrônica ou gráfica. Ele está registrado no corpo, ele é manifestado pelo corpo. E isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que quando isso acontece, ele está vivo. E ele tem que ser tomado muito cuidado, para que a gente possa transmitir isso dentro do corpo do aluno e não do meu próprio corpo. E o problema que a gente vê de grave é que, por isso, há um grau de subjetividade e imaterialidade, daí porque é chamado de patrimônio cultural imaterial ou intangível, que muitas vezes corremos o risco de grandes processos que põem em risco, inclusive, o próprio aluno. Então, nós temos que pensar em muitos, e por isso que muitas vezes as pessoas enxergam as artes marciais como apologia à violência. E aí nós temos que tomar muito cuidado com isso.